Minha filha gritou: "A sua casa cheira a pobreza, mamãe. Vou morar com a minha sogra." E saiu arrastando as malas. Não disse nada, mas fui até o meu armário e peguei uma caixa escondida com documentos que ela nem sabia que existiam. No dia seguinte, fiz uma ligação. O que aconteceu depois? Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Quando uma palavra atravessa seu peito como uma lâmina gelada e você não consegue nem gritar de dor? Foi exatamente isso que senti naquela tarde de quinta-feira, quando minha única filha me olhou nos olhos e cuspiu aquelas palavras na minha cara. Meu nome é Neuza. Tenho 68 anos. Sou viúva há 6. E passei as últimas 3 décadas da minha vida construindo um lar para minha filha Marcela. Não um lar de mármore e lustres caros, mas um lar de verdade. Aquele onde o cheiro de café fresco te acorda de manhã, onde as panelas estão sempre no fogo, onde cada móvel conta uma história. As cortinas de chitão da sala? Costurei com minhas próprias mãos quando Marcela tinha 12 anos. A mesa de madeira da cozinha? Foi onde ensinei a ela todas as receitas da minha mãe. As marcas de lápis na parede do corredor, medíamos a altura dela todo aniversário. Mas nada disso importou naquele momento. Marcela estava de pé na minha sala, com 2 malas grandes ao lado, vestindo aquele conjunto bege caro que eu nunca tinha visto antes. O cabelo preso num coque impecável, unhas feitas, perfume forte que não combinava com ela. Parecia uma estranha, usando o rosto da minha filha. "Cheira a pobreza, mamãe." Ela repetiu, como se a primeira vez não tivesse sido suficiente para me despedaçar. Eu estava com meu avental ainda amarrado na cintura, acabara de tirar do forno um bolo de fubá, o preferido dela desde criança. Minhas mãos tremeram. O silêncio que se instalou naquela sala foi tão pesado que consegui ouvir o relógio da parede marcando cada segundo. Tic-tac, tic-tac, cada batida soando como uma condenação. Vou morar com a Silmara. A casa dela tem ar-condicionado em todos os cômodos. A cozinha é planejada, o box do banheiro é de vidro. Aqui... Ela fez um gesto largo com a mão, como se estivesse espantando uma mosca. Aqui é tudo velho, apertado, ultrapassado. Não dá mais, mãe. Eu cresci. Tenho um marido agora. Preciso de um lugar à altura. À altura. Aquela palavra ecoou dentro de mim como um sino fúnebre. Fábio, o marido dela, buzinou lá fora pela 3ª vez. Eu nem tinha conhecido direito aquele rapaz. Marcela namorou escondido por meses e, quando apresentou, já veio com data marcada para o casamento. 2 anos de casada e minha filha tinha virado outra pessoa. Ou talvez eu nunca tivesse conhecido quem ela realmente era. Marcela. Minha voz saiu rouca, mínima. Eu te criei sozinha nessa casa. Quando seu pai morreu, foi aqui que a gente se agarrou uma na outra para não afundar. Cada tijolo dessa casa tem nosso suor, nossas lágrimas, nossas risadas. Exatamente por isso, mãe. Essa casa é um túmulo de memórias velhas. Eu quero viver, não ficar presa no passado. Ela pegou as malas. Silmara entende isso. Ela é moderna, antenada. Ela me ensinou que a gente não pode se acomodar só porque sempre foi assim. Silmara, a sogra perfeita. A mulher que roubou minha filha em menos de 2 anos. Marcela arrastou as malas até a porta. O barulho das rodinhas no piso de cerâmica, aquela cerâmica que instalei com tanto orgulho quando consegui juntar dinheiro suficiente, soou como uma despedida definitiva. "Você não vai me parar?" ela perguntou, com uma sobrancelha erguida, desafiadora. E foi nesse instante que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi mágoa, foi uma clareza fria, cristalina, que tomou conta de cada célula do meu corpo. Olhei para minha filha, essa mulher de 32 anos que eu não reconhecia mais, e percebi que palavras não adiantariam nada, não naquele momento. "Não, Marcela, não vou." Ela piscou surpresa. Talvez esperasse um drama, lágrimas, súplicas. Mas eu já tinha chorado demais na vida. Tinha suplicado demais ao destino quando meu Osvaldo morreu e me deixou sozinha com uma criança de 6 anos. Aprendi que dignidade às vezes mora no silêncio.
Ótimo, então está resolvido. Ela abriu a porta. A luz da tarde entrou violenta, iluminando cada canto daquela sala que ela acabara de chamar de pobre. Eu a vi atravessar o portão, colocar as malas no porta-malas do carro, entrar sem olhar para trás. O carro arrancou e sumiu na esquina, levando embora a menina que eu criei e deixando no lugar. O quê? Um fantasma? Uma lição? Fiquei ali parada por minutos que pareceram horas. O bolo de fubá esfriava sobre a mesa. O avental continuava amarrado na minha cintura. E dentro do meu peito, algo começava a se reorganizar. Se você já sentiu na pele a dor da ingratidão de quem mais amou, fique até o final dessa história. E se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai mostrar que silêncio também pode ser a arma mais poderosa de todas. Caminhei lentamente até o quarto. Meus passos ecoavam no corredor vazio. Agora realmente vazio, sem a presença dela preenchendo cada espaço. Abri o guarda-roupa antigo, aquele de madeira maciça que meu sogro fez à mão há 40 anos. No fundo, atrás das roupas de inverno, estava a caixa de mogno. Peguei-a com cuidado, como quem segura uma bomba relógio, porque de certa forma era exatamente isso. Sentei na cama, a mesma cama onde embalei Marcela em noites de febre, onde li histórias para ela dormir, onde conversei sobre seus primeiros amores. Abri a caixa e olhei para os documentos ali dentro. Escrituras, extratos, certidões. Cartas do meu falecido marido. E pela primeira vez naquela tarde terrível, eu sorri. Porque minha filha não fazia ideia de quem eu realmente era. E no dia seguinte, ela iria começar a descobrir. Mas o preço dessa descoberta seria muito mais alto do que ela jamais poderia imaginar. A caixa pesava pouco nas mãos, mas o que ela guardava tinha o peso de uma vida inteira de escolhas silenciosas. Passei os dedos pela superfície lisa do mogno, sentindo as ranhuras da madeira. Aquela caixa pertenceu à minha mãe, depois passou para mim. Eu sempre imaginei que um dia a entregaria para Marcela, junto com as histórias e segredos que ela carregava. Mas naquela noite, sentada sozinha no meu quarto, enquanto o céu escurecia lá fora, percebi que minha filha não merecia conhecer esses segredos. Ainda não. Talvez nunca. Abri a tampa devagar e o cheiro de papel antigo misturado com alfazema invadiu meu nariz. Lá dentro, organizados em envelopes pardos, estavam todos os documentos que Osvaldo, meu falecido marido, deixou para trás, e os que eu, sozinha, consegui acumular nos últimos 6 anos. A primeira escritura que peguei era do terreno na Zona Sul, 2.000 metros quadrados de terra boa, bem localizada, que meu Osvaldo comprou por uma ninharia em 1998, quando aquela região ainda era mato e promessa. Hoje, o corretor que me ligou mês passado falou em R$890 mil. Quase 1 milhão. Coloquei a escritura de lado e peguei os extratos bancários. 3 aplicações em CDB, 2 em Tesouro Direto, uma poupança antiga que virou investimento em fundos. Total, R$340 mil. Cada centavo ali foi economizado com sacrifício. Cada depósito representava um vestido que não comprei, um restaurante que não fui, uma viagem que não fiz. Mas eu tinha escolhido isso. Escolhi viver simples para construir algo sólido. E tinha mais. A escritura da casa onde eu morava, quitada, sem um único centavo de dívida, valia R$420 mil, segundo a última avaliação que fiz no banco. Somando tudo, meu patrimônio chegava a R$1.650 mil. Eu, Neuza, a mulher pobre, a dona da casa que cheira a pobreza. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. As lembranças vieram como ondas. Quando Osvaldo morreu de infarto fulminante aos 52 anos, Marcela tinha apenas 6. A dor foi tanta que pensei que não conseguiria levantar da cama. Mas tinha uma menina me chamando de manhã, com fome, com medo, precisando de colo. Não dava para desmoronar. Osvaldo era caminhoneiro, homem honesto,
trabalhador, daqueles que saía antes do sol nascer e voltava quando as estrelas já estavam no céu. Ele não deixou seguro de vida. Nunca tivemos dinheiro para pagar essas coisas. Mas deixou aquele terreno, essa casa e uma poupança de 48 mil reais. Na época parecia uma fortuna. Era tudo que tínhamos entre a sobrevivência e a miséria. Muita gente me aconselhou a vender tudo. Você é nova, Neuza. Começa de novo, vai para um lugar menor, mais barato e guarda o dinheiro. Mas eu olhava para Marcela e pensava, não, essa menina vai crescer com dignidade, na casa que o pai dela construiu. Então voltei a trabalhar, costureira. Fazia roupas sob medida, consertava vestidos de festa, bordava enxovais. Minhas mãos ficaram calejadas, minha vista cansou rápido, mas o dinheiro entrava. Pouco, mas entrava. E eu guardava. Sempre guardava. Marcela nunca soube que eu fazia bicos à noite depois que ela dormia. Nunca soube que muitas vezes eu jantava só arroz com ovo para poder comprar a carne que ela gostava. Nunca soube que economizei durante 2 anos para pagar aquela festa de 15 anos que ela sonhava, com vestido rodado, valsa, mesa de doces e tudo mais. Mãe, você é a melhor do mundo! Ela tinha me dito naquela noite, com os olhos brilhando. Onde estava aquela menina agora? Balancei a cabeça, afastando a melancolia. Não era hora de fraquejar. Continuei revirando a caixa. Tinha ali também a certidão de óbito do Osvaldo, nosso certificado de casamento, as certidões de nascimento. Documentos que contavam nossa história. Uma história simples, mas verdadeira. E no fundo, amarradas com um barbante vermelho desbotado, estava um maço de cartas. Cartas que Osvaldo me escreveu quando namorávamos, e ele viajava pelo Brasil inteiro com o caminhão. Cartas de amor puro, daquele tipo que não existe mais. Ele não era homem de muitas palavras faladas, mas na escrita ele colocava a alma para fora. Peguei uma carta aleatória e li o primeiro parágrafo. Neuza, meu amor, hoje passei por Minas e vi o pôr do sol mais bonito da minha vida. Mas sabe o que pensei? Que ele não chegava nem perto da beleza dos seus olhos quando você sorri. Tô contando os dias para voltar e te abraçar de novo. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto antes que eu pudesse impedir. Osvaldo tinha sido um homem bom. Um homem que me ensinou o significado de parceria, de respeito, de amor verdadeiro. E eu tinha tentado passar esses valores para Marcela, mas em algum lugar do caminho eu falhei. Ou talvez algumas pessoas simplesmente escolhem quem querem ser, não importa o que a gente ensine. Guardei as cartas de volta e peguei meu celular. Já passava das 8 da noite. Liguei para o Dr. Henrique, meu advogado. Ele tinha cuidado dos trâmites do inventário quando Osvaldo morreu, e desde então era ele quem organizava minha papelada. Neuza, tudo bem? A voz dele soou preocupada. Raramente eu ligava fora do horário comercial. Dr. Henrique, preciso marcar uma reunião urgente. Amanhã, se possível. Claro. Aconteceu algo? Respirei fundo. Preciso fazer algumas mudanças no meu testamento e quero criar um fundo de proteção patrimonial. Pode ser? Houve uma pausa do outro lado da linha. Neuza, posso perguntar o motivo? Quando a gente se ver, eu explico. Está bem. Amanhã às 10 da manhã no meu escritório. Serve? Serve. Obrigada, doutor. Desliguei e fiquei olhando para o celular. Nenhuma mensagem de Marcela. Nenhuma ligação. Cheguei bem, mãe. Nada. Levantei da cama e caminhei até a janela. A rua estava quieta, iluminada apenas pelos postes amarelados. Minha vizinha, Dona Carmélia, regava as plantas na varanda. Acenou para mim quando me viu. Acenei de volta. Aquela era minha vida. Simples, comum. Mas era minha. E tinha valor. Voltei para a caixa e peguei a última coisa que estava ali. Uma foto antiga, meio amarelada. Eu, Osvaldo e Marcela bebê. Estávamos na pracinha perto de casa, sentados num banco de madeira. Osvaldo segurava Marcela no colo. Eu estava abraçada nele. E os 3 sorriam para a câmera, felizes, completos. Osvaldo,
Sussurrei para a foto. Nossa filha cresceu e esqueceu de onde veio. Esqueceu o que você batalhou, o que eu sofri. Ela olha para mim e vê pobreza. Mas eu vou ensinar a ela o que é riqueza de verdade. Nem que eu precise quebrar ela no processo. Guardei tudo de volta na caixa, fechei bem fechada e voltei a colocar no fundo do guarda-roupa. Amanhã começaria minha contraofensiva, porque minha filha ia aprender uma lição que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Respeito não se pede, se conquista. E quem esquece suas raízes acaba descobrindo, tarde demais, que estava construindo castelos na areia. Apaguei a luz do quarto, mas o sono não veio. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, planejando cada passo do que viria a seguir. E pela primeira vez desde que Marcela saiu de casa, eu não senti vontade de chorar. Senti algo muito mais poderoso: determinação. Acordei na sexta-feira com um peso diferente no peito. Não era mais dor. Era aquela sensação estranha de quando você finalmente enxerga a verdade que estava escondida na sua frente o tempo todo. Preparei meu café como sempre fazia, passado na hora, com o coador de pano que uso há 20 anos. Sentei na mesma cadeira da cozinha onde me sentava todos os dias. Mas nada era igual. A casa estava silenciosa demais, vazia demais. Peguei minha xícara e deixei a mente vagar para trás. Precisava entender. Quando foi que eu perdi minha filha? Tudo começou há 2 anos, quando Marcela conheceu Fábio. Ela trabalhava como assistente administrativa numa clínica veterinária, ganhava razoável, tinha suas amigas, sua rotina. Era uma moça normal, com sonhos normais. Falava em fazer faculdade de pedagogia, em viajar para o Nordeste nas férias. Gostava de assistir novela comigo, de fazer pipoca no domingo à tarde. Então, apareceu ele. Fábio era representante comercial, sempre bem vestido, carro zero, perfume importado. E tinha uma mãe, Silmara. A mulher que se tornaria minha pior inimiga sem eu nem perceber. Lembro exatamente do dia em que Marcela trouxe Fábio aqui em casa pela primeira vez. Foi num sábado de março, logo depois do almoço. Eu tinha feito galinhada, aquela receita que minha mãe me ensinou, com quiabo e açafrão. Coloquei a mesa bonita, toalha de crochê, os pratos bons que só usava em ocasiões especiais. Fábio foi educado. Elogiou a comida, agradeceu, falou que estava tudo delicioso. Mas eu vi o jeito que ele olhou para a casa quando entrou. Aquele olhar rápido, avaliativo, que varreu a sala em 3 segundos e catalogou tudo. Móveis velhos, televisão pequena, sofá surrado, cortinas desbotadas. E vi pior ainda, vi Marcela percebendo o olhar dele. E vi a vergonha nos olhos dela. Minha filha estava com vergonha de mim, da nossa casa, da nossa vida. Foi como levar um soco no estômago sem ninguém encostar em mim. Mas eu engoli. Sorri. Servi a sobremesa, pudim de leite condensado, e fiz de conta que não tinha visto nada. 2 semanas depois, Marcela me disse que ia conhecer a família do Fábio. A mãe dele convidou a gente para jantar no apartamento, mãe. Ela disse que quer me conhecer direito. Que bom, filha. Leva aquele bolo de cenoura que você gosta como presente. Marcela fez uma cara estranha. Ah, mãe, não precisa. A Silmara não é muito de... essas coisas caseiras, sabe? Essas coisas caseiras. Como se amor temperado em panela de barro fosse algo ultrapassado. Mas eu deixei passar. Afinal, ela estava nervosa, querendo causar boa impressão. Era normal. Quando Marcela voltou daquela noite, tinha estrelinhas nos olhos. Mãe, o apartamento da Silmara é lindo. Tem 3 quartos, varanda gourmet, churrasqueira elétrica, piso porcelanato. E ela é tão moderna, sabe? Trabalha como gerente numa loja de roupas. Viaja todo ano. Conhece um monte de lugares. Fiquei quieta, mexendo meu chá. E o melhor, mãe, ela disse que eu tenho potencial, que posso ser muito mais do que sou, que é só questão de eu me valorizar, me cuidar melhor, vestir roupas mais bonitas. Você acha que não se cuida bem? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ah, mãe, não é isso. É que
A Silmara me mostrou que a gente pode aspirar a coisas melhores. Não precisa se conformar só porque sempre foi assim. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Não precisa se conformar. Como se nossa vida fosse uma sentença da qual a gente devia escapar. Nas semanas seguintes, Marcela começou a mudar. Primeiro foi o cabelo. Gastou R$ 400 num salão chique, metade do salário dela, para fazer luzes e hidratação. Voltou para casa toda animada, mas quando perguntei se não era caro demais, ela respondeu. A Silmara disse que investir em aparência é investir em si mesma. Depois vieram as roupas. Marcela sempre foi de calça jeans e blusa simples. De repente, começou a aparecer com conjuntos combinados, bolsas de marca, mesmo que fossem réplicas, sapatos de salto. Tudo comprado parcelado no cartão. Filha, você está se endividando. Tentei alertar. Mãe, por favor, a senhora não entende. Hoje em dia a imagem é tudo. A Silmara me ensinou isso. Silmara. Sempre Silmara. A mulher tinha virado uma espécie de guru para minha filha. Tudo o que ela dizia era lei. Tudo o que ela fazia era exemplo. Eu comecei a me sentir pequena, apagada. Como se 32 anos criando Marcela sozinha não valessem nada perto de 3 meses de conversa com aquela mulher. O casamento foi marcado rápido. 6 meses de namoro e já estavam noivos. Quando Marcela me contou, eu deveria ter questionado mais, deveria ter freado. Mas eu queria que ela fosse feliz. E ela parecia tão feliz. Mãe, quero um casamento bonito. Não precisa ser gigante, mas tem que ser elegante, sabe? Com decoração branca e dourada, buffet completo, uma festa que a gente possa lembrar para sempre. Pedi para ela fazer um orçamento. Quando vi os números, quase caí da cadeira. R$ 35.000. Era quase tudo que eu tinha economizado naquele ano com as costuras e com a aposentadoria do Osvaldo que eu recebia. Mas era o casamento da minha filha. Eu tinha sonhado com aquele dia desde que ela nasceu. Então fui no banco, mexi nas minhas aplicações e paguei. Cada centavo. Marcela me abraçou chorando. Obrigada, mãe. Você é a melhor. Eu prometo que vou te recompensar por isso. Eu acreditei. Deus me perdoe, mas eu acreditei. O casamento foi lindo. Marcela estava radiante no vestido branco. Fábio estava elegante de terno. Silmara roubou metade das atenções com um vestido vermelho justo e decote profundo, totalmente inadequado para a mãe de noivo, mas ninguém teve coragem de falar nada. Eu estava lá, sentada na segunda fileira. A primeira era da família do noivo, com meu vestido verde esmeralda simples que comprei numa liquidação. Chorei na hora dos votos. Chorei de emoção, mas também de um pressentimento ruim que eu não conseguia nomear. Na festa, Silmara fez questão de me apresentar para todo mundo como a mãezinha da noiva, coitada, viúva. Criou a menina sozinha com muita dificuldade. O tom era de pena, misturada com superioridade. Depois do casamento, dei mais R$ 15.000 para eles de presente. Era para ajudar na lua de mel e nos primeiros meses de casados. Mãe, você não precisava, Marcela disse, mas pegou o cheque rápido demais. Os primeiros 6 meses foram tranquilos. Marcela e Fábio alugaram um apartamento pequeno, mobiliaram com o básico. Ela me visitava aos domingos, a gente conversava, parecia que as coisas estavam voltando ao normal. Mas então Silmara começou a reclamar. Ah, Marcela, esse apartamento de vocês é tão apertado. Fábio merece um lugar melhor. Marcela, essa sua mobília é muito simples, sem personalidade. Marcela, quando vocês vão comprar um carro? Não dá para viver de ônibus a vida toda. E a semente do descontentamento foi plantada. As visitas começaram a espaçar. Primeiro foi de semana em semana, depois de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, sempre com desculpas, muito trabalho, compromisso com os sogros, cansaço. Até que as visitas pararam completamente. Eu é que tinha que ligar, eu é que tinha que implorar. Filha, faz 3 semanas que não te vejo, vem almoçar aqui domingo? Ah, mãe, é que a Silmara convidou a gente para um churrasco. Outro dia, a gente vai aí.
Outro dia nunca chegava. E quando eu sugeria ir visitar ela, a resposta era sempre evasiva. Mãe, a casa está uma bagunça. Ou, hoje não dá, a gente vai sair. Ou simplesmente, depois a gente marca. Eu me sentia como uma intrusa na vida da minha própria filha. Até que veio o golpe final. Há um mês, liguei para Marcela e pedi que ela viesse me buscar para irmos ao mercado juntas. Meu joelho estava doendo e seria bom ter companhia. Mãe, pega um Uber. Fica mais prático. Mas, filha, eu queria passar um tempo com você. Um silêncio longo. Depois. Mãe, eu tenho minha vida agora. Não posso ficar indo aí toda hora só porque a senhora está sozinha. A senhora precisa arrumar o que fazer, fazer amizades, sei lá. Desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro do Osvaldo. Foi quando percebi. Eu tinha perdido minha filha. Não para a morte, mas para algo pior. Para a ingratidão, para a vergonha. Para uma mulher que soube exatamente como envenenar a cabeça dela com promessas de uma vida melhor. E agora, sentada na minha cozinha vazia, tomando meu café frio, eu finalmente entendia. Marcela não saiu de casa porque a casa cheirava a pobreza. Ela saiu porque Silmara plantou nela a ideia de que ela merecia mais. E que eu, sua mãe, que dei tudo por ela, era o símbolo de tudo que ela queria deixar para trás. Mas eu tinha uma surpresa esperando. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 68 anos de vida, é que a verdade sempre vem à tona. E quando viesse, minha filha ia descobrir que nem tudo que reluz é ouro. E que a maior pobreza não está nas paredes descascadas de uma casa. Está na falta de caráter de quem esquece de onde veio. Às 10 da manhã em ponto, eu estava sentada na sala do Dr. Henrique. O escritório dele ficava num prédio antigo no centro, daqueles com elevador de grade e piso de taco rangendo. Mas o doutor era competente, honesto e tinha sido amigo do meu Osvaldo. Confiava nele de olhos fechados. Neuza, me conta o que está acontecendo. Ele ajeitou os óculos de grau e abriu uma pasta nova para fazer anotações. Respirei fundo e contei tudo. A saída de Marcela, a frase sobre a casa cheirar a pobreza, a escolha de morar com a sogra. Cada palavra saía pesada, mas necessária. Dr. Henrique me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça aqui e ali. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou o rosto com as mãos. Neuza, sinto muito. Não devia ser assim. Pois é, doutor. Mas não vim aqui buscar pena. Vim buscar solução. Ele sorriu de canto. Sempre foi determinada. O Osvaldo tinha orgulho disso. Então me ajude. Quero proteger meu patrimônio. Quero fazer mudanças no testamento. E quero entender exatamente o que posso fazer para que minha filha não colha os frutos de uma árvore que ela acabou de cuspir. Passamos a manhã inteira organizando documentos. Dr. Henrique me explicou as opções, os caminhos legais, as proteções possíveis. Saí de lá com um plano traçado e documentos para assinar na semana seguinte. Mas antes de executar qualquer coisa, eu precisava saber exatamente com quem estava lidando. Silmara, a sogra perfeita, a mulher das aparências. Eu conhecia o tipo. Tinha visto várias assim ao longo da vida. Mulheres que constroem castelos de cartas e convencem os outros de que é mármore maciço. Liguei para Terezinha, uma antiga cliente minha que morava no mesmo bairro que Silmara. A gente tinha ficado amigas ao longo dos anos. Eu costurava as roupas dela, ela me contava as fofocas do bairro. Terezinha conhecia todo mundo, sabia de tudo. Terê? É a Neuza. Preciso de um favor. Mo, fala, querida, tudo bem? Você conhece uma tal de Silmara? Gerente de loja de roupas, mora num apartamento ali perto de você? Silmara Costa? Conheço, sim. Não pessoalmente, mas sei quem é. Por quê? É a sogra da minha filha. Queria saber como é a vida dela, o que o povo comenta. Terezinha deu uma risadinha do outro lado da linha. Ah, minha filha, você quer verdade mesmo? Quero. Então se prepara. Essa mulher é pura fachada. E Terezinha começou a contar.
Silmara morava num apartamento alugado no 10º andar de um prédio que parecia chique, mas era velho, mal conservado, com infiltração nas paredes e elevador vivendo quebrado. O aluguel era R$ 3.200 por mês, quase metade do salário dela. Ela ganha quanto, Terê? Sei que não passa de 7.000. E olha que ela se vangloria de ser gerente, mas gerente de loja de shopping ganha isso mesmo, Neuza. Não é bicho de 7 cabeças. O carro que ela dirigia, aquele sedã preto que parecia importado, estava financiado em 84 vezes. Ainda devia R$ 78.000. As parcelas estavam atrasadas há 2 meses. Como você sabe disso? Minha sobrinha trabalha no banco onde ela tem conta. Não pode falar oficialmente, mas me contou nos bastidores. A mulher está com o nome sujo, Neuza. Cartões estourados, cheque especial no limite. Senti um frio na espinha. Quanto de dívida? Nos cartões, uns 43.000, fora o carro e o aluguel atrasado. Silmara estava afundada em dívidas, e minha filha tinha ido morar com ela, achando que estava subindo na vida. Tem mais, Neuza. O povo aqui comenta que ela vive pedindo dinheiro emprestado. Já tentou pegar com a síndica, com vizinhos, com colegas de trabalho, sempre com desculpa bonita. É só até o fim do mês, tive um imprevisto, meu salário está atrasado. E o filho dela, o Fábio? Ah, o Fábio, coitado. Bom rapaz, trabalha direitinho, mas é meio bobo, sabe? Acredita em tudo que a mãe fala. Acho que nem sabe do buraco que ela está. Terê, você acha que ela vai usar minha filha? Silêncio do outro lado. Depois, com a voz baixa. Neuza, se eu fosse você, ficaria de olho. Mulher desesperada por dinheiro é capaz de qualquer coisa. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Não era apenas soberba ou vaidade, era pior. Silmara estava quebrada financeiramente e tinha visto em Marcela e Fábio uma tábua de salvação. E o pior, Marcela não fazia a menor ideia. Passei o fim de semana inteiro inquieta. Não conseguia tirar aquilo da cabeça. Minha filha estava sendo usada e nem percebia. Ou pior, talvez percebesse e estivesse negando, porque admitir seria admitir que eu tinha razão. Na segunda-feira, liguei para o banco e marquei reunião com a Fabiana, minha gerente. Precisava movimentar algumas aplicações, reorganizar os investimentos. Se ia entrar numa guerra, precisava estar preparada. Fabiana me recebeu com aquele sorriso profissional. Dona Neuza, que bom ver a senhora. Faz tempo. Pois é, minha filha, preciso mexer em umas coisas. Passamos 1 hora conversando sobre rendimentos, taxas, prazos. Ao final, tinha liberado R$ 20.000 para uma conta corrente nova que abri. Dinheiro de emergência, caso precisasse agir rápido. Posso perguntar uma coisa, dona Neuza? Fabiana se inclinou na mesa com ar de cumplicidade. Isso tem a ver com a sua filha? Olhei para ela surpresa. Como você sabe? Ah, dona Neuza, a senhora vem aqui há anos. Sempre tão cuidadosa com cada centavo, sempre investindo, pensando no futuro. E de repente quer liberar dinheiro na conta corrente, fazer mudanças. Eu conheço esse padrão. Geralmente significa que tem problema familiar no ar. Sorri tristemente. Você é esperta, Fabiana. Só fui treinada para ler sinais, mas posso dar um conselho de amiga? Pode. Proteja-se primeiro, depois pensa nos outros. Aquelas palavras ficaram comigo. Proteja-se primeiro. Era isso que eu estava fazendo. Não por vingança, não por maldade, mas por necessidade. Porque aprendi da forma mais dolorosa possível que amor incondicional vindo de um lado só não é amor, é sacrifício inútil. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça mais organizada. O plano estava tomando forma. Mas ainda faltava uma peça crucial, descobrir até onde Silmara estava disposta a ir. A resposta veio mais rápido do que eu imaginava. Na quarta-feira à noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi desconfiada. Alô? Dona Neuza? Aqui é a Paula, amiga da Marcela do trabalho. Eu conhecia a Paula. Moça séria, boa gente.
Tinha ido em casa algumas vezes quando Marcela ainda morava comigo. Oi, Paula, tudo bem? Dona Neuza, eu não sei se devia ligar, mas... Estou preocupada com a Marcela. Meu coração disparou. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela não conta, mas eu percebo. Está diferente. Mais quieta, mais tensa, e hoje na hora do almoço veio com uma conversa estranha. Que conversa? Ela perguntou quanto eu achava que uma casa valia. Falou que a mãe dela, a senhora, tinha uma casa quitada. Queria saber se, com 80 anos, ainda dava para fazer empréstimo usando o imóvel como garantia. Senti o sangue gelar nas veias. Ela perguntou isso? Perguntou. E quando eu falei que achava estranho, que a senhora não devia nem ter 80 anos ainda, ela mudou de assunto rápido demais. Dona Neuza, acho que alguém está botando minhoca na cabeça dela. Obrigada por me avisar, Paula. Sério. Você não tem ideia de como isso é importante. Cuide-se, Dona Neuza, e cuide da Marcela também. Ela está perdida. Desliguei o telefone e tive que sentar no sofá antes que minhas pernas cedessem. Silmara. Tinha que ser ela. Estava colocando na cabeça da minha filha a ideia de usar minha casa como garantia de empréstimo, provavelmente para cobrir as dívidas dela. E Marcela, cega pela ilusão de ter encontrado uma mãe moderna e antenada, estava considerando. Minha própria filha estava pensando em me usar como banco. Foi nesse momento que a última gota de dó que eu sentia por Marcela evaporou. Eu tinha dado tudo, absolutamente tudo. E em troca, ela queria me esvaziar até não sobrar nada. Peguei o telefone e liguei para Dr. Henrique. Doutor, é a Neuza. Marca a assinatura dos documentos para amanhã mesmo. Não posso esperar até semana que vem. Aconteceu algo? Descobri que o buraco é mais fundo do que eu pensava. E preciso tapar ele antes que me puxem para dentro também. Amanhã às 9 está bom? Está ótimo. Naquela noite, dormi pouco. Mas pela primeira vez em semanas, não foi de tristeza. Foi de raiva controlada. Daquelas que não explode em gritos, mas que fermenta devagar até virar ação concreta. Silmara tinha declarado guerra sem saber. E eu, Neuza, costureira aposentada, viúva, mãe desprezada, estava prestes a mostrar a ela e a minha filha que subestimar uma mulher de 68 anos com uma vida inteira de luta nas costas era o maior erro que elas podiam cometer. O jogo tinha começado. E eu não pretendia perder. Quinta-feira, 9 da manhã. Eu estava novamente no escritório do doutor Henrique, mas dessa vez não havia espaço para dúvidas ou hesitações. Coloquei a bolsa na cadeira ao lado e sentei ereta, com a postura de quem sabe exatamente o que quer. Vamos começar? O doutor abriu a pasta com os documentos que tinha preparado. Vamos! E quero fazer tudo hoje, sem deixar nada para depois. Ele assentiu e começou a me explicar cada documento. O Novo Testamento estava ali, impresso em 3 vias, com todos os carimbos e selos necessários. Mas antes de assinar, eu quis revisar cada linha, cada vírgula. Não podia haver margem para erro. O documento era claro: 70% do meu patrimônio total iria para o Lar dos Idosos, São Vicente de Paula. Uma instituição que eu conhecia bem, que cuidava de senhores e senhoras abandonados pela própria família. 20% ficaria para Célia, minha prima de 2º grau, que sempre me tratou com carinho, mesmo morando em outro estado e só nos falando por telefone. E apenas 10%, R$ 165.000, seria destinado a Marcela. Mas tinha uma condição. Uma cláusula que o Dr. Henrique sugeriu e que eu aceitei na hora. Marcela só receberá a herança se cumprir 200 horas de trabalho voluntário no Lar São Vicente, com registro e comprovação, e se escrever uma carta pública de retratação pelo desrespeito cometido, a ser lida perante a família e registrada em cartório. Assinei embaixo do meu nome com a mão firme, sem tremer. Sem arrependimento. Tem mais uma coisa, doutor. Essa casa aqui... Apontei para a escritura que estava sobre a mesa.
Quero doar em vida. Quero tirar do meu nome agora. Dr. Henrique franziu a testa. Neuza, tem certeza? Doar em vida é irreversível. Você não vai poder voltar atrás. Tenho certeza. E sei exatamente para quem vai. Para quem? Minha sobrinha Jéssica, filha do meu primo que faleceu há 3 anos. A menina tem 22 anos, está terminando a faculdade de enfermagem, mora num quartinho alugado e se vira como pode. Sempre me respeitou, sempre me visitou, sempre me tratou com carinho. O doutor fez algumas anotações. Vai precisar avisar ela, fazer a transferência oficial, pagar os impostos. Eu pago tudo. Quero que fique registrado que a casa não é mais minha. Assim, quando Marcela vier atrás querendo usar como garantia de empréstimo, não vai ter o que usar. Doutor. Henrique me olhou por cima dos óculos. Então, você já sabe que ela está pensando nisso. Já, e não vou permitir. Assinamos todos os documentos. Procurações, escrituras, termos de doação. 3 horas depois, saí daquele escritório com uma pasta cheia de papéis que representavam minha liberdade. Minha casa não era mais minha, mas também não era da minha filha. Minha herança estava protegida. Meu patrimônio estava blindado. Agora vinha a segunda parte do plano. Fui direto do escritório do advogado para o banco. Fabiana me recebeu com aquele mesmo sorriso eficiente. Dona Neuza, de novo por aqui? Pois é, minha filha, preciso fazer mais umas movimentações. Expliquei o que queria: criar um fundo de proteção patrimonial, transferir alguns investimentos para aplicações que não pudessem ser tocadas por terceiros, garantir que ninguém teria acesso aos meus recursos além de mim mesma. Fabiana trabalhou rápido. Em 1 hora, estava tudo reorganizado. Pronto, dona Neuza. Agora seus bens estão protegidos. Ninguém consegue mexer sem a sua autorização expressa, registrada em cartório. Perfeito. Mas eu ainda não tinha terminado. Fabiana, você conhece algum investigador particular? Ela piscou, surpresa. Investigador? Para quê? Preciso de informações sobre alguém. Dados financeiros, dívidas, histórico de crédito. Tudo dentro da legalidade, mas preciso saber exatamente com quem estou lidando. Fabiana hesitou por um segundo, depois pegou um cartão de visitas numa gaveta. Esse rapaz é sério. Já fez alguns trabalhos para clientes do banco. Discreto e eficiente. Peguei o cartão. Rodrigo Almeida, Investigações Particulares. Obrigada. Liguei para ele ainda no estacionamento do banco. Rodrigo, me chamo Neuza. A gerente Fabiana me passou seu contato. Preciso de uma investigação. Claro, dona Neuza. Pode me passar os detalhes? Dei todas as informações sobre Silmara. Nome completo, endereço, local de trabalho. Expliquei que precisava de um relatório completo sobre a situação financeira dela e que precisava disso rápido. Em 1 semana tenho tudo. Meus honorários são R$ 1.500. Pode fazer. Te mando o dinheiro hoje ainda. Desliguei e encostei a cabeça no volante do carro. Um Gol velho, ano 2010, mas que rodava bem e nunca me deixou na mão. Senti o cansaço bater. Não era cansaço físico, era emocional. O peso de ter que tomar todas aquelas decisões sozinha, de ter que me proteger da minha própria filha. Mas não podia fraquejar. Ainda não. Voltei para casa no final da tarde. A rua estava quieta, o sol já começando a descer. Dona Carmélia estava sentada na varanda, como sempre, tomando seu café com biscoito. Neuza, tudo bem, querida? Tudo, Carmélia. E a senhora? Ah, indo. Sabe como é, a velhice não vem sozinha. Ela deu uma risadinha. A Marcela não veio aqui hoje, não? Senti um aperto no peito. Não, Carmélia. A Marcela se mudou. Se mudou? Para onde? Para a casa da sogra. Dona Carmélia fez uma cara de quem tinha acabado de morder uma fruta azeda. E minha filha, isso não costuma dar certo não, viu? Morar com sogra é receita para o desastre. Pois é, mas ela quis. Eu não pude fazer nada. E você está bem? Forcei um sorriso. Estou sim, tocando a vida.
mas não estava bem. E Dona Carmélia sabia. Ela me olhou com aquela sabedoria de quem já viveu demais e conhece todas as dores do mundo. Neuza, escuta uma coisa. Filho ingrato é a dor mais pesada que uma mãe pode carregar. Mas tem uma hora que a gente precisa soltar. Não por eles, mas por nós. Porque ninguém merece morrer de desgosto por quem não valoriza. Acenei, com as lágrimas ameaçando descer. Obrigada, Carmélia. Entrei em casa antes que ela visse meu choro. Aquela noite, sentei no sofá com uma xícara de chá de camomila e liguei a televisão. Mas não conseguia prestar atenção em nada. Minha cabeça estava longe, processando tudo o que tinha acontecido. Em menos de uma semana, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. E o pior, por culpa da única pessoa que eu amava mais do que a mim mesma. Peguei meu celular. Nenhuma mensagem de Marcela. Nenhuma ligação. Como se eu tivesse deixado de existir. Fui até o quarto e abri novamente a caixa de mogno. Peguei uma das cartas do Osvaldo e li em voz alta, só para ouvir aquelas palavras preencherem o silêncio da casa. Neuza, hoje pensei em como será nossa vida quando eu aposentar. Vou ter tempo de consertar aquele telhado que está vazando, de pintar a casa inteira, de plantar flores no quintal. Vou ter tempo de sentar com você na varanda e só ficar te olhando, porque você é a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. E quando a Marcela crescer, quando ela voar com as próprias asas, a gente vai ter só nós dois de novo. E vai ser bom. Porque tudo que eu sempre quis foi construir uma vida simples ao seu lado. Te amo. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Osvaldo, ela esqueceu de você. Esqueceu de tudo que você batalhou, de todo o suor que você derramou nessa casa. Como é que eu ensino a ela o que é gratidão, meu amor? Como? Não houve resposta, é claro. Só o silêncio da casa e o barulho distante de um cachorro latindo na rua. Guardei a carta de volta, fechei a caixa e respirei fundo. Não. Eu não ia fraquejar. Não ia desistir. Porque o que eu estava fazendo não era por vingança. Era por justiça. Era para ensinar a Marcela algo que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Que dignidade não se negocia. Que respeito não é opcional. Que amor verdadeiro não se mede em metros quadrados de apartamento ou em carros importados. E se para aprender isso ela precisasse cair, então que caísse. Porque eu estaria ali para levantá-la, mas não antes dela entender o valor daquilo que desprezou. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma ligação. Era o Rodrigo, o investigador. Dona Neuza, já tenho as primeiras informações. Acho melhor a gente conversar pessoalmente. Tão rápido? É que o caso é mais sério do que a senhora imaginou. Prefiro mostrar os documentos. Marcamos para aquela mesma tarde, num café discreto perto da minha casa. Quando cheguei, Rodrigo já estava lá. Homem de uns 40 anos, terno simples, cara de quem lida com podres o dia inteiro e não se surpreende mais com nada. Ele abriu uma pasta e começou a mostrar os papéis. Dona Neuza, essa Silmara está num buraco sem fundo. As dívidas são piores do que eu imaginava. 78 mil no financiamento do carro, 43 mil em cartões. Mas tem mais. Ela pegou 2 empréstimos consignados, um de 22 mil e outro de 15 mil. Está pagando juros sobre juros. Senti o estômago revirar. Total? 158 mil reais. E o salário dela, limpo, não passa de 5.200. Ela está gastando mais do que ganha faz tempo. Vive de aparências. E o filho, o Fábio? O rapaz ganha razoável, uns 4 mil, mas também tem dívidas. Financiou o carro da esposa, sua filha, e está pagando um curso técnico. No total, eles têm uns 28 mil em dívidas conjuntas. Fiz as contas mentalmente. Quase 200 mil reais de dívidas total. E Marcela estava no meio disso sem saber. Tem mais uma coisa, dona Neuza. Rodrigo baixou o tom de voz. Descobri que Silmara já foi processada por estelionato há 5 anos. Pegou dinheiro emprestado de 3 conhecidos com a promessa de investir num negócio que nunca existiu.
Conseguiu acordo extrajudicial, mas a ficha está suja. Senti o sangue ferver. Ela é uma golpista. Era. Não sei se ainda é. Mas o padrão de comportamento é o mesmo. Viver de aparências, se endividar e sempre arranjar alguém para socorrê-la. E agora esse alguém é minha filha. Rodrigo assentiu em silêncio. Paguei o que devia a ele e voltei para casa com a pasta cheia de provas. Provas que minha filha estava sendo manipulada por uma mulher desesperada e perigosa. Mas eu não podia simplesmente chegar em Marcela e mostrar aquilo. Ela não ia acreditar. Ia achar que eu estava inventando coisas por ciúme, por mágoa. Não. Ela precisava descobrir sozinha. E pelo jeito que as coisas estavam indo, não ia demorar muito. Porque víboras sempre mordem. É só questão de tempo. 3 meses se passaram. 90 dias de silêncio absoluto. Marcela não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se eu tivesse sido apagada da vida dela com uma borracha. Eu segui minha rotina. Acordava cedo, tomava meu café, cuidava da casa que agora pertencia a Jéssica, mas que eu ainda morava enquanto não decidisse o que fazer. A menina tinha chorado de emoção quando soube da doação. Tia Neuza, eu não acredito. Como vou te agradecer? Eu só pedi uma coisa, que ela guardasse segredo por enquanto. E ela prometeu. Voltei a costurar alguns bicos. Não por precisar do dinheiro, mas porque minhas mãos precisavam estar ocupadas para a cabeça não surtar. Fiz 3 vestidos de festa, reformei 2 calças, bordei um jogo de toalhas. Cada ponto na agulha era uma maneira de não pensar na dor que carregava no peito. Dona Carmélia vinha tomar café comigo todo final de tarde. Ela não perguntava sobre Marcela, mas eu sabia que percebia meu sofrimento. Às vezes a dor silenciosa grita mais alto que qualquer choro. Foi numa terça-feira de manhã, chuvosa e fria, que o telefone tocou. Olhei para a tela. Marcela. Meu coração disparou. Por um segundo, pensei em não atender. Deixar tocar até cair na caixa postal, como ela tinha feito comigo tantas vezes. Mas algo mais forte me fez deslizar o dedo e aceitar a chamada. Alô? Do outro lado, soluços. Choro desesperado, daqueles que cortam a respiração. Mãe, mãe, eu preciso falar com a senhora. Todo meu corpo ficou em alerta. Marcela? O que foi? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Mãe, a senhora estava certa, sobre tudo. Fechei os olhos. Não senti vitória. Senti apenas uma tristeza profunda, pesada como chumbo. Respira, filha. Me conta o que aconteceu. Entre soluços entrecortados, Marcela começou a falar. E cada palavra era uma confirmação do que eu já sabia que ia acontecer. Nos primeiros dias morando com Silmara, tudo tinha sido perfeito. A sogra a tratava como princesa, elogiava suas roupas, levava ela e Fábio para jantar fora, apresentava Marcela nas redes sociais como minha filha do coração. Marcela se sentiu acolhida, especial, parte de algo melhor. Mas depois de 2 semanas, Silmara começou a mudar o discurso. Marcela, querida, você se importa de ajudar com as compras do mês? É que meu salário atrasou. Marcela pagou. R$ 600 no supermercado. Marcela, o condomínio está vencendo. Você e o Fábio podem dar uma ajudinha? Quando meu dinheiro entrar, eu devolvo. Eles pagaram. R$ 450. Marcela, preciso consertar o ar-condicionado da sala. Fica insuportável sem ele. Será que vocês conseguem adiantar? Pagaram. R$ 800. E foi assim, semana após semana. Sempre com desculpas diferentes, sempre com promessas de devolução que nunca se cumpriam. No segundo mês, Silmara soltou a bomba. Olha, eu tô com uma dívida aqui que tá me sufocando. Se vocês não me ajudarem com 4.500 por mês, vou ter que vender o apartamento e todo mundo vai ter que sair. Marcela e Fábio entraram em pânico. 4.500 era quase todo o salário deles somado. Como iam viver? A gente se vira.
Vocês são jovens, trabalham. Eu tô quase na idade de aposentar. Não posso perder minha casa. E o pior, quando eles hesitaram, Silmara jogou a cartada final. Vocês são ingratos. Eu abri minha casa, dividi meu espaço, tratei vocês como filhos. E agora, na hora que preciso, vocês viram as costas? Que decepção, Fábio. Que decepção, Marcela. Pensei que vocês fossem diferentes. O peso da culpa funcionou. Eles começaram a pagar os 4.500, mas Silmara não parou por aí. Marcela, querida, preciso usar seu cartão de crédito só hoje. O meu está bloqueado por engano, mas amanhã já resolvo. Marcela entregou o cartão. No dia seguinte, descobriu que Silmara tinha gastado R$ 2.700 em roupas, perfumes e um jantar caro com as amigas. Silmara, a senhora prometeu que ia devolver. Calma, filha, eu devolvo, só me dá um tempo. O tempo nunca chegava. Marcela tentou conversar com Fábio, mas ele estava cego. Minha mãe não faria isso de propósito. Ela está passando por dificuldades. A gente precisa ajudar. Até que na semana passada, Silmara cruzou a linha vermelha. Marcela chegou em casa do trabalho e encontrou a sogra fuçando em suas coisas. Tinha achado o talão de cheques que Marcela guardava para emergências. Silmara, o que a senhora está fazendo? Ah, Marcela, achei que você não fosse se importar. Preciso pagar uma conta urgente. Só vou pegar emprestado. Não, esse dinheiro é nosso, é para emergências. O rosto de Silmara mudou. A máscara de sogra amorosa caiu e deu lugar a uma expressão fria, calculista. Ouve aqui, mocinha. Você está morando na minha casa, comendo da minha comida, usando minha água, minha luz. Se você não gosta das regras aqui, a porta está ali. Pode pegar suas malas e voltar para aquela casa fedorenta da sua mãe. Marcela ficou paralisada. Aliás, Silmara continuou com um sorriso maldoso. Aposto que aquela casinha velha deve valer uns 300 mil, né? Sua mãe não faz nada com aquilo. Por que você não convence ela a fazer um empréstimo usando a casa como garantia? A gente pega uns 80 mil, resolve minha situação aqui e sobra até para vocês. Foi ali que Marcela finalmente acordou. Silmara não queria ajudá-la. Queria usá-la. E estava de olho na minha casa, no meu patrimônio, em tudo que eu tinha construído. Mãe, eu fui tão burra. Marcela chorava sem parar do outro lado da linha. A senhora tentou me avisar e eu não escutei. Eu te tratei mal, te desrespeitei, joguei na sua cara coisas horríveis. E agora eu não tenho para onde ir. Respirei fundo. Cada fibra do meu ser queria dizer: vem pra casa, filha. Mas eu sabia que não podia. Não ainda. Porque se eu cedesse agora, Marcela não aprenderia nada. Ia achar que podia me pisar sempre que quisesse e voltar correndo quando precisasse. Marcela, você me magoou muito. Eu sei, mãe. Eu sei. Me desculpa. Me desculpa. Não é só questão de pedir desculpas. Você me chamou de pobre. Disse que minha casa fede. Me abandonou sem olhar para trás. Eu estava errada. Eu estava completamente errada. E agora quer voltar porque a situação ficou ruim para você. Não porque realmente se arrependeu. Não porque realmente entendeu o que fez. Silêncio do outro lado. Apenas o choro baixinho. Marcela, você é adulta. Tem marido, tem emprego. Arruma um lugar para vocês morarem. Um apartamento pequeno, simples, mas que seja de vocês. Aprende a viver dentro das suas possibilidades. Mas, mãe, eu gastei tudo. Não tenho mais nada guardado. Dei tudo para a Silmara. Então, aprende com o erro. Pede demissão se for preciso, procura outro emprego. Pede ajuda para o Fábio resolver a situação com a mãe dele. Mas não vem correndo para mim esperando que eu resolva. A senhora não vai me ajudar? Minha voz saiu firme, mesmo com o coração despedaçado. Não do jeito que você quer. Você fez escolhas, Marcela. Agora precisa lidar com as consequências. Mas eu sou sua filha.
E justamente por isso eu preciso te ensinar a andar com as próprias pernas, porque eu não vou estar aqui para sempre. Ouvi o choro dela aumentar. Quis voltar atrás, quis dizer que estava tudo bem, que eu perdoava, que ela podia vir. Mas mordi a língua. Mãe, eu não tenho mais ninguém. Você tem o Fábio, você tem suas amigas, você tem suas colegas de trabalho, e você tem a si mesma. Aprende a se virar, Marcela. Porque a vida não espera a gente estar pronta. Houve um longo silêncio. Depois, com a voz pequena, quebrada. Eu entendo. A senhora está certa de estar brava comigo. Não estou brava. Estou magoada e cansada. Eu vou dar um jeito. E quando eu conseguir, quando eu tiver resolvido isso, posso te ligar de novo. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Pode, mas só quando você realmente tiver aprendido alguma coisa. Tá bom, mãe. Me desculpa. Por tudo. Ela desligou. E eu fiquei ali, segurando o telefone, chorando em silêncio na minha cozinha vazia. Dona Carmélia apareceu na janela minutos depois. Devia ter ouvido meu choro. Neuza, quer companhia? Acenei que sim. Ela entrou devagar, preparou 2 cafés, sentou do meu lado e segurou minha mão. Não disse nada. Só ficou ali. Porque às vezes não precisamos de palavras, só de presença. Naquela tarde, chorei tudo que tinha segurado por 3 meses. Chorei pela filha que eu perdi. Chorei pela mulher que ela tinha se tornado. Chorei por ter que ser dura quando tudo que eu queria era ser mãe. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que estava fazendo a coisa certa, porque amor verdadeiro às vezes precisa doer para ensinar. E se Marcela ia aprender, dependia só dela. Eu tinha feito minha parte. Agora era com ela. E com o tempo. 2 semanas se arrastaram como 2 anos. Cada manhã eu acordava com um aperto no peito, me perguntando se tinha feito a escolha certa. Cada noite eu deitava na cama repassando a conversa com Marcela, questionando se não tinha sido dura demais, fria demais, cruel demais. Mas então eu lembrava da frase: "Sua casa cheira a pobreza, mamãe." E a firmeza voltava. Foi num sábado de manhã, quase 10 horas, que ouvi o barulho de um carro parando em frente ao portão. Estava lavando a louça do café quando o som da buzina cortou o silêncio da rua. Sequei as mãos no pano de prato e fui até a janela da sala. Um carro que eu não conhecia, um Corsa prata velho, amassado na lateral. Marcela saiu do banco do passageiro. Estava diferente, magra demais, olheiras profundas, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Usava calça jeans desbotada e uma blusa branca amarrotada. Mas o que me chamou a atenção foi o que ela fez em seguida. Abriu o porta-malas e começou a tirar malas. 3 delas. As mesmas que tinha levado embora 3 meses atrás. Meu coração acelerou. Ela estava voltando. Assim, sem avisar. Sem pedir. Como se nada tivesse acontecido. Fui até a porta da frente, mas não abri. Fiquei ali parada, observando através do vidro. Marcela arrastou as malas até o portão, uma de cada vez. O carro arrancou e foi embora. Nem esperei para ver quem estava dirigindo. Ela levantou os olhos e me viu na porta. Nossos olhares se cruzaram. Por um breve instante, vi a menina de 6 anos que chorava nos meus braços quando tinha pesadelos. Mas a imagem se dissolveu rápido. A mulher parada do outro lado do portão era uma estranha. Marcela acenou timidamente. Eu não respondi. Ela empurrou o portão, que eu sempre deixava destrancado durante o dia, e começou a arrastar as malas pela calçada interna. O barulho das rodinhas na pedra portuguesa ecoava junto com meu coração batendo descompassado. Quando chegou na varanda, parou a uns 2 metros da porta. Ficamos nos encarando. O silêncio era tão denso que conseguia ouvir o pardal cantando na mangueira do quintal. Oi, mãe. A voz dela saiu rouca, insegura. Marcela. Meu tom era neutro, nem frio nem caloroso, apenas vazio. Eu posso entrar?
Depende. Para quê? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Como assim para quê? É minha casa, não é? E ali estava. A presunção, a arrogância mal disfarçada de inocência. Não, Marcela, não é. Mãe, eu cresci aqui, morei aqui a vida toda até você sair e dizer que aqui cheira a pobreza. Minha voz estava firme agora. Até você virar as costas e escolher morar com uma mulher que você conhecia há menos de 1 ano. Marcela abaixou a cabeça. Eu sei que errei. Sabe mesmo? Ou só está dizendo isso porque as coisas ficaram difíceis? Ela ergueu o rosto. Tinha lágrimas nos olhos. Mãe, foi horrível. A Silmara, ela me enganou. Ela usou a gente. Tomou todo o nosso dinheiro, gastou nosso cartão de crédito, cobrava aluguel absurdo. Eu e o Fábio não tínhamos mais como pagar. Tivemos que sair. E vieram para cá. Eu pensei que a senhora ia entender. Cruzei os braços. Minha postura era de quem não pretende ceder nem 1 milímetro. Entender o quê, Marcela? Que você me usou de plano B? Que a casa que cheira a pobreza agora serve porque não tem para onde ir? Não é assim, mãe. Então como é? Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu errei feio, eu admito, mas eu sou sua filha. A senhora não pode me deixar na rua. Você tem emprego, tem marido, alugue um lugar para vocês. A gente não tem dinheiro, mãe. Gastamos tudo. Estamos devendo 3 meses de cartão, o banco está bloqueado. Não conseguimos nem alugar porque pedem fiador e a gente não tem. Senti um aperto no peito, mas não deixei transparecer. E o Fábio, onde ele está? Está procurando quarto para alugar, mas até conseguir algo, eu pensei em ficar aqui uns dias, só até organizar as coisas. Uns dias que vão virar semanas. Que vão virar meses, e daí eu vou estar sustentando você de novo como sempre fiz. Mãe, por favor. Você pediu desculpas, Marcela? A pergunta saiu cortante. Pediu desculpas de verdade pelo que me disse? Pela forma como me tratou? Ela hesitou. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu acabei de pedir. Não, você não pediu. Você disse que errou. Isso é diferente de pedir desculpas. Errar, todo mundo erra. Mas ter coragem de olhar nos olhos da pessoa que você machucou e dizer me desculpa, eu te magoei e foi injusto, é outra coisa completamente diferente. Marcela engoliu seco. Estava ficando nervosa, eu percebia. A máscara de filha arrependida começando a rachar. Está bem. Me desculpa, mãe. Pronto. Posso entrar agora? Não. O quê? Agora a voz dela tinha um tom de indignação. Como não? Porque você não está arrependida de verdade, Marcela. Você está desesperada. E há uma diferença gigante entre as duas coisas. Eu não acredito. A senhora está me julgando agora? Depois de tudo que eu passei? E ali estava a filha que eu conhecia, a que se fazia de vítima quando as coisas não saíam do jeito dela. Tudo que você passou foi consequência das suas escolhas. Eu tentei te avisar sobre a Silmara. Você não quis ouvir. A senhora não tentou nada. A senhora ficou aí na sua, quieta, deixando eu me afundar. A voz dela estava subindo. Dona Carmélia apareceu na varanda dela, fingindo regar as plantas, mas claramente de olho na situação. Eu fiquei quieta porque você é adulta. Porque você deixou bem claro que não precisava mais de mim. Que eu era a mãe pobre, ultrapassada, que só atrapalhava sua vida nova. Eu nunca disse isso. Disse sim, com palavras, com atitudes, com cada vez que você cancelou um almoço comigo para ir na casa da Silmara, com cada vez que fingiu que estava ocupada quando eu ligava, com cada olhar de vergonha que você me dava quando o Fábio estava perto. Marcela ficou em silêncio. As palavras tinham acertado em cheio. Mãe, por favor, eu não tenho para onde ir. Tem sim. Tem a casa dos seus amigos, tem albergue, tem quarto de hotel barato, tem várias opções, só não tem a opção de voltar aqui e fazer de conta que nada aconteceu. A senhora está sendo cruel. Não, Marcela,
Eu estou sendo honesta. Pela primeira vez em muito tempo, estou colocando minha dignidade acima do meu papel de mãe. E isso deveria ter acontecido há anos. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. E talvez fosse mesmo. Porque a Neuza que ela conhecia, aquela que cedia, que perdoava, que engolia desaforo calada, tinha morrido no dia em que ela saiu arrastando as malas. Eu odeio a senhora. Marcela cuspiu as palavras com veneno. A senhora é egoísta, mesquinha, rancorosa. Cada adjetivo doía. Mas eu não deixei mostrar. Pode ser, mas não sou mentirosa, não sou manipuladora e não abandonei ninguém. Você fez isso sozinha. Marcela pegou as malas com violência, as lágrimas agora misturadas com raiva. Está bom, eu vou embora e não volto nunca mais, nunca mais. A senhora vai ficar aí sozinha nessa casa velha, morrendo de solidão e vai se arrepender de ter me tratado assim. Talvez, mas pelo menos vou morrer com minha dignidade intacta. Ela me deu as costas e começou a arrastar as malas de volta para o portão. Cada passo dela ecoava no meu peito como uma martelada. Eu queria gritar, volta, filha! Queria correr e abraçá-la. Queria resolver tudo, mas não podia, porque se fizesse isso, estaria ensinando a ela que desrespeito tem preço baixo, que basta chorar um pouco e tudo se resolve. E eu amava minha filha demais para deixá-la crescer achando isso. Marcela chegou no portão, olhou para trás uma última vez. Nossos olhos se encontraram. Havia dor nos dois lados, mas havia também uma compreensão silenciosa. Nós duas tínhamos cruzado uma linha da qual não havia mais volta fácil. Ela saiu. O portão bateu. O silêncio voltou. Eu continuei parada na porta por longos minutos, olhando para o lugar vazio onde minha filha tinha estado segundos atrás. Dona Carmélia atravessou o quintal e veio até minha varanda. Não disse nada, só me abraçou, e eu chorei no ombro dela como não chorava desde criança. Fiz certo, Carmélia? Perguntei entre soluços. Fez o que seu coração mandou, minha filha, e às vezes amar é saber soltar, mesmo que doa mais do que qualquer coisa no mundo. Naquela tarde, sentei sozinha na minha sala. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Estava cheia de memórias, de histórias, de vida vivida. E eu sabia que tinha tomado a decisão certa, porque se Marcela ia voltar um dia, não seria porque estava desesperada. Seria porque tinha aprendido o valor daquilo que ela tinha perdido. E até lá, eu seguiria em frente, com ou sem ela. Um mês inteiro se passou depois daquele sábado. 30 dias de silêncio absoluto. 30 noites me perguntando se Marcela estava bem, se tinha onde dormir, se estava comendo direito. A angústia de mãe não tem botão de desligar, mesmo quando a filha merece a lição que está recebendo. Dona Carmélia me visitava todos os dias. Trazia bolo, café, conversa. Ela sabia que eu precisava de companhia, mesmo quando eu fingia estar bem. Neuza, você está mais magra. Não está se alimentando direito. Estou sim, Carmélia. É só o estresse. Mas ela tinha razão. Eu tinha perdido 4 quilos. A comida não descia. O sono não vinha. Meu corpo estava pagando o preço da guerra que meu coração travava. Foi numa quinta-feira à tarde, quase 5 horas, que o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Neuza? Aqui é o Fábio, meu genro. O rapaz que eu mal conhecia e que tinha sido cúmplice silencioso de tudo o que aconteceu. Fábio, o que você quer? A voz dele saiu tímida, quase envergonhada. Dona Neuza, eu preciso conversar com a senhora, pessoalmente. É importante. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a Marcela, sobre minha mãe, sobre as coisas que aconteceram. Por favor, a senhora pode me dar uma chance de explicar? Hesitei, mas algo na voz dele soava diferente. Não era arrogância, não era desespero. Era arrependimento genuíno. Está bem. Amanhã, 3 horas da tarde, aqui em casa.
Obrigado, dona Neuza. Muito obrigado. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. O que será que ele queria? Será que Marcela tinha mandado ele como emissário? Na sexta-feira, às 3 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Fábio. Mas não era o mesmo rapaz que eu conhecia. Estava com a barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Dona Neuza. Ele fez uma pequena reverência, um gesto de respeito que me pegou de surpresa. Entre. Preparei café. Coloquei na mesa alguns biscoitos que Dona Carmélia tinha trazido pela manhã. Fábio sentou na ponta da cadeira, inquieto, mexendo nas mãos. Pode falar. Eu me sentei de frente para ele, de braços cruzados. Ele respirou fundo. Dona Neuza, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não por mim, mas... Bem, por mim também. Mas principalmente pela forma como a senhora foi tratada. Esperei. Não ia facilitar para ele. Eu fui criado só pela minha mãe. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Nunca mais deu notícia. A vida toda foi só eu e ela. Então eu sempre a coloquei num pedestal, sabe? Achava que ela era perfeita, que tinha sacrificado tudo por mim, que eu devia a ela. Tudo. Ele pausou, engoliu seco. Quando conheci a Marcela, me apaixonei de verdade. Ela era... diferente de todas as mulheres que conheci. Simples, verdadeira, trabalhadora. Quando apresentei ela para minha mãe, esperava que minha mãe a amasse como eu amava. E ela fingiu amar, completei. Exatamente. Fábio baixou a cabeça. Minha mãe é muito boa nisso. Fingir, manipular. Eu demorei anos para perceber, mas ela sempre foi assim. Quando eu era criança, ela fazia eu me sentir culpado por qualquer coisa. Se ela estava triste, era minha culpa. Se ela estava com dívidas, era porque gastou comigo. Eu cresci achando que devia tudo a ela. E aí vocês se casaram. Sim. E quando começamos a morar com ela, no começo foi bom. Ela elogiava a Marcela, tratava ela bem. Mas aos poucos, as cobranças começaram. Primeiro pequenas, depois cada vez maiores. Fábio esfregou o rosto com as mãos. Eu era cego, dona Neuza. Sempre que a Marcela reclamava, eu defendia minha mãe. Ela está passando por dificuldades. Ela criou a gente sozinha. A gente precisa retribuir. Até que uma noite, há 2 semanas, eu acordei e ouvi minha mãe ao telefone. Ela estava falando com uma amiga. E eu ouvi tudo. O ar na sala ficou pesado. Ela estava rindo, dona Neuza. Rindo, dizendo como tinha sido fácil manipular a gente, como a Marcela era boba e influenciável. Como o plano dela era fazer a Marcela convencer a senhora a colocar essa casa como garantia de empréstimo para pagar as dívidas dela. Senti o sangue ferver, mas mantive a expressão neutra. Ela disse literalmente: essas velhinhas viúvas sempre têm casa quitada e não fazem nada com o patrimônio. É só a Marcela chorar um pouco que a mãe dela cede. E quando conseguir o dinheiro, eu mando os 2 embora e fico com tudo. Fechei os olhos. Mesmo sabendo de tudo através do investigador, ouvir aquilo da boca do Fábio doía de um jeito diferente. Eu confrontei ela no dia seguinte. Ela nem negou. Disse que era assim que o mundo funcionava, que cada um tem que se virar. Que eu era fraco por não entender isso. E você fez o quê? Peguei a Marcela e saímos de lá na mesma hora. Estamos morando num quarto alugado, dividindo o banheiro com outras 5 pessoas. Mas pelo menos estamos longe dela. E a Marcela? Como ela está? A voz de Fábio falhou. Destruída, dona Neuza. Ela chora todo dia, não dorme direito, está se culpando por tudo. Diz que a senhora tinha razão desde o começo, que ela foi burra, que perdeu a única pessoa que realmente se importava com ela. As lágrimas ameaçaram subir, mas eu segurei. Por que você está me contando isso, Fábio? Porque a senhora merece saber a verdade. E porque eu quero pedir um favor. Qual? Dê uma chance para a Marcela explicar.
Não estou pedindo para a senhora perdoar. Não estou pedindo para deixar ela voltar. Só escute ela. De verdade. Ela precisa disso. Precisa fechar esse ciclo. Fiquei em silêncio por longos segundos. Fábio me olhava com uma mistura de esperança e medo. Está bem. Mas não vai ser do jeito que vocês pensam. Como assim? Levantei da cadeira e fui até o quarto. Voltei com uma caixa. Não a de mogno, mas outra, onde eu tinha guardado todos os documentos que o Dr. Henrique e a Fabiana tinham me ajudado a organizar. Liga para ela, diz para vir aqui amanhã, 3 horas da tarde, e avisa. Não vai ser uma conversa qualquer, vai ser um acerto de contas, para o bem ou para o mal. Fábio engoliu seco, mas concordou. No dia seguinte, sábado, eu me arrumei. Coloquei meu vestido vermelho mais bonito, penteei o cabelo, passei batom. Não por vaidade, mas porque precisava me sentir forte. Liguei para o Dr. Henrique. Doutor, precisa vir aqui em casa amanhã, 3 horas, e se possível, traz a Fabiana do banco também. Neuza, o que você está planejando? Vou mostrar para minha filha quem eu realmente sou e o que ela perdeu. Às 3 horas, a campainha tocou. Abri a porta. Marcela estava ali, com Fábio ao lado. Ela estava ainda mais magra, com o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Quando me viu, os lábios dela tremeram. Mãe, entra. Eles entraram e pararam no meio da sala. Foi quando viram o Dr. Henrique e a Fabiana sentados no sofá, com pastas e documentos sobre a mesa de centro. Mãe, o que é isso? A voz de Marcela saiu trêmula. Senta. Apontei para as cadeiras. Eles sentaram, confusos e assustados. Eu fiquei de pé, de frente para eles. Era meu momento. Minha hora de falar tudo que estava engasgado há meses. Marcela, você me chamou de pobre. Disse que minha casa cheira a pobreza. Escolheu morar com uma mulher que acabou de conhecer em vez da mãe que te criou sozinha. Ela abaixou a cabeça, as lágrimas já começando a cair. Então, eu vou te mostrar exatamente quem é essa mãe pobre que você desprezou. Peguei o primeiro documento. A escritura do terreno. Isso aqui é um terreno de 2.000 metros quadrados na Zona Sul. Vale R$890 mil. Seu pai comprou quando você era bebê. Eu mantive, nunca vendi. Joguei o papel na mesa. Marcela olhou, boquiaberta. Peguei os extratos bancários. Aqui, R$340 mil em aplicações. CDB, Tesouro Direto, fundos de investimento. Cada centavo guardado com sacrifício, enquanto você crescia, achando que a gente não tinha nada. Joguei os papéis. Fábio estava pálido. Peguei a escritura da casa. E isso aqui. A casa que cheira a pobreza. Quitada. Vale R$420 mil. Totalizando, fiz uma pausa dramática. R$1.650 mil. O silêncio na sala era sepulcral. Você me chamou de pobre, Marcela. Mas a única pobreza que existe nessa casa é a pobreza de caráter que você demonstrou. Marcela estava branca como papel, a boca entreaberta, os olhos arregalados, as mãos tremendo sobre o colo. Fábio não estava muito melhor. Tinha levado a mão à testa e murmurava um "meu Deus", quase inaudível. Eu continuei de pé, firme, com a pasta na mão. Não tinha terminado. Vocês acham que eu vivia de aposentadoria mixuruca e bicos de costura? Eu escolhi viver assim. Escolhi simplicidade para te ensinar valores, Marcela. Para que você crescesse sabendo dar valor ao dinheiro, ao trabalho, ao suor de cada conquista. Peguei outro documento. O Novo Testamento. Mas você preferiu acreditar numa mulher que mal conhecia. Preferiu a ostentação falsa da Silmara à verdade simples da sua própria mãe. Então, eu tomei uma decisão. Estendi o papel para o Dr. Henrique. Ele se levantou, com sua postura solene de advogado, e começou a ler em voz alta. Testamento de Neuza Aparecida dos Santos,
registrado em cartório no dia 15 de setembro de 2025. Cláusula 1ª. 70% do patrimônio total, equivalente a aproximadamente R$ 1.155.000, será destinado ao Lar dos Idosos São Vicente de Paula. Marcela soluçou. Um choro baixo, engasgado, de quem está ouvindo o mundo desmoronar. Cláusula 2ª. 20% do patrimônio, equivalente a R$ 330.000, será destinado a Célia Rodrigues dos Santos, prima em 2º grau da testadora. Mãe! Marcela tentou falar, mas a voz não saiu direito. O Dr. Henrique continuou, implacável. Cláusula 3ª. 10% do patrimônio, equivalente a R$ 165.000, será destinado a Marcela dos Santos Ferreira, filha única da testadora, desde que sejam cumpridas as seguintes condições. Ele fez uma pausa. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Condição A. A herdeira deverá cumprir 200 horas de trabalho voluntário no Lar dos Idosos São Vicente de Paula, com registro em livro-ponto e comprovação através de relatórios mensais. Condição B. A herdeira deverá escrever uma carta pública de retratação pelo desrespeito cometido contra a testadora, detalhando suas ações e o aprendizado obtido. Carta esta que será lida perante membros da família e registrada em cartório. Condição C. Caso as condições A e B não sejam cumpridas no prazo de 12 meses após o falecimento da testadora, o valor destinado à herdeira será automaticamente incorporado à doação para o Lar dos Idosos. O Dr. Henrique dobrou o documento e sentou novamente. Marcela estava destroçada. Chorava copiosamente, com o corpo todo tremendo. Fábio passou o braço em volta dela, mas ele mesmo estava em choque. Mãe, por favor, não faz isso. A voz dela era um fio. Ainda não terminei. Peguei outra escritura. Essa casa aqui, Marcela, essa casa que você desprezou, já não é mais minha. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Eu a doei, em vida, para a Jéssica, sua prima. A menina de 22 anos que está terminando faculdade de enfermagem, que sempre me respeitou, que sempre me visitou. Ela agora é a dona legal desse imóvel. A senhora deu minha herança para a Jéssica? A voz de Marcela subiu, histérica agora. E ali estava, o que eu precisava ouvir. A prova final de que ela não tinha entendido nada. Sua herança? Minha voz saiu cortante como navalha. Herança não é direito, Marcela. É presente, é escolha de quem doa. E você acha que merece receber alguma coisa depois de tudo que fez? Eu sou sua filha. E eu sou sua mãe, a mãe que você chamou de pobre, a mãe cuja casa você disse que fedia, a mãe que você abandonou sem olhar para trás. Levantei da cadeira e fui até ela. Me abaixei para ficar na altura dos olhos dela. Você não queria essa casa, Marcela. Você deixou bem claro. Então eu dei para alguém que a valoriza. Alguém que entende que casa não é sobre metragem ou acabamento de luxo. É sobre amor. E esse conceito você esqueceu. Marcela soluçava incontrolavelmente agora. Fábio estava com o rosto enterrado nas mãos. Mas eu não sou cruel. Continuei, minha voz baixando o tom. Eu ainda sou sua mãe. Então deixei R$ 165.000 para você. É dinheiro suficiente para você recomeçar a vida, comprar um apartamento pequeno, mobiliar, ainda sobra para uma reserva de emergência. Mas eu só recebo se você provar que aprendeu alguma coisa. Sim. Me levantei. 200 horas no Lar dos Idosos. Você vai conviver com senhores e senhoras que foram abandonados pelos próprios filhos. Vai ouvir as histórias deles, vai sentir a dor deles. E talvez, só talvez, você entenda a dor que causou em mim. Fábio ergueu o rosto. Dona Neuza, e se a Marcela cumprir as condições? A senhora vai voltar a ter contato com ela?
Era a pergunta que eu estava esperando. Depende? Olhei para Marcela. Depende se o arrependimento dela é real ou se é só teatro para conseguir o dinheiro. Depende se ela realmente vai mudar ou se vai voltar a ser a pessoa que me desprezou. Eu vou observar. Vou acompanhar. E no final, vou decidir se quero ter minha filha de volta na minha vida. A Fabiana, que tinha ficado quieta o tempo todo, finalmente falou. Sua voz era suave, mas firme. Marcela, posso dizer uma coisa? De mulher para mulher? Marcela acenou que sim, entre soluços. Sua mãe podia ter simplesmente te deserdado. Podia ter dado tudo para a caridade e pronto. Mas ela não fez isso. Ela criou uma ponte. Difícil sim. Dolorosa, com certeza. Mas é uma ponte. Ela está te dando uma chance de provar que você pode ser melhor. Não muita gente recebe essa oportunidade. Marcela olhou para mim. Realmente olhou. E pela primeira vez em meses, vi algo diferente naqueles olhos. Não era desespero, não era raiva, era compreensão. Dolorosa, tardia, mas genuína. Mãe, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estraguei tudo. Não tem mesmo. Palavras nesse momento não significam nada. Só ações. Eu vou fazer. Vou cumprir as 200 horas. Vou escrever a carta. Vou fazer tudo o que a senhora pediu. Não está fazendo para mim, Marcela. Está fazendo por você. Para que você aprenda a ser uma pessoa melhor. Fábio se levantou. Dona Neuza, eu também quero pedir desculpas. Por tudo. Por ter permitido que minha mãe manipulasse a gente. Por não ter defendido a senhora quando deveria. Eu falhei como genro. Olhei para ele. Havia sinceridade ali. Diferente da filha, ele tinha acordado mais rápido para a realidade. Fábio, você foi criado numa dinâmica tóxica. Entendo isso. Mas agora você é adulto e casado. Precisa aprender a colocar limites, inclusive na sua mãe. Já coloquei, Dona Neuza. Cortei contato. Não falo mais com ela e não vou voltar a falar tão cedo. Acenei. Era um começo. Vocês podem ir agora. Dr. Henrique e Fabiana vão deixar cópias dos documentos com vocês, para que fique tudo registrado, tudo oficial. Marcela se levantou cambaleante. Veio em minha direção como se fosse me abraçar, mas parou no meio do caminho. Sabia que não era hora ainda. Mãe, eu vou reconquistar sua confiança. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou. Tomara que sim, Marcela. Tomara. Eles saíram. Dr. Henrique e Fabiana foram logo atrás, depois de me deixarem mais alguns documentos e me assegurarem que tudo estava em ordem. Fiquei sozinha na sala. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. A casa estava quieta, mas não era mais aquele silêncio sufocante de solidão. Era um silêncio de paz, de dever cumprido. Dona Carmélia bateu na porta minutos depois. Ela tinha visto tudo pela janela, sem querer ouvir, mas impossível não notar o movimento. E aí, Neuza, como você está? Sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Estou leve, Carmélia. Pela primeira vez em meses, estou leve. Você fez a coisa certa. Espero que sim. Naquela noite preparei um jantar só para mim. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Coloquei a mesa bonita, acendi uma vela pequena, botei uma música suave no rádio. E comi devagar, saboreando cada garfada. Não estava comemorando. Estava apenas vivendo, existindo, me permitindo respirar sem o peso da culpa, da dor, da angústia. Porque pela primeira vez eu tinha escolhido a mim mesma. E isso não era egoísmo. Era amor próprio. 6 meses. 180 dias podem parecer pouco no calendário, mas na vida real, quando você está reconstruindo tudo do zero, cada dia pesa como uma semana. Eu me mudei, sim. Depois de doar a casa para Jéssica, decidi que era hora de começar um novo capítulo. Não porque a casa tivesse memórias ruins, pelo contrário, cada canto guardava momentos preciosos, mas porque eu precisava provar para mim mesma que era capaz de recomeçar.
que aos 68 anos a vida ainda tinha muito a me oferecer. Comprei um apartamento pequeno, aconchegante, num condomínio para pessoas acima de 60 anos. 2 quartos, varanda com vista para um jardim interno, portaria 24 horas. Paguei à vista, R$ 280 mil. O dinheiro saiu das minhas aplicações sem nem fazer cócegas no saldo. O condomínio era cheio de vida. Diferente do que eu imaginava, não era um lugar de velhinhos tristes esperando o fim. Era gente ativa, vibrante, recomeçando. Tinha aulas de pintura às terças, grupo de leitura às quintas, caminhadas no parque aos domingos. Fiz amigas. Dona Beatriz, 71 anos, viúva como eu, que pintava aquarelas lindas. Seu Joaquim, 74, viúvo também, que tocava violão e sempre animava as tardes com músicas antigas. Dona Irene, 66, divorciada, que tinha acabado de tirar carteira de motorista e vivia planejando viagens de carro. Pela primeira vez em décadas, eu tinha uma vida social. Não girava mais só em torno de Marcela. Girava em torno de mim, dos meus interesses, das minhas vontades. Voltei a pintar. Algo que eu adorava fazer quando era jovem, mas que tinha abandonado quando virei mãe porque não tinha tempo. Comprei telas, tintas, pincéis. Transformei o segundo quarto em um pequeno ateliê. Minha primeira pintura foi da casa antiga. A varanda, a mangueira no quintal, as cortinas de chitão. Não por nostalgia, mas por gratidão. Aquela casa tinha sido meu porto seguro por tantos anos. Merecia ser eternizada. Dona Beatriz viu a pintura e chorou. Neuza, você tem talento. Por que escondeu isso por tanto tempo? Eu sorri, porque achei que não merecia ter tempo para mim. E agora? Agora sei que mereço. Jéssica me visitava todo fim de semana. A menina tinha ficado radiante com a casa. Reformou o quarto que era de Marcela, pintou as paredes, trocou as cortinas, mas manteve a mesa da cozinha, o relógio da parede, as marcas de lápis no corredor. Isso aqui é história, tia. Não se apaga a história. Ela estava terminando a faculdade, trabalhando meio período num posto de saúde. Sonhava em fazer especialização em pediatria. Era dedicada, humilde, grata. Tudo que Marcela deveria ter sido. Tia, a Marcela sabe que eu moro aqui? Sabe. E ela ficou brava? Ficou, mas vai passar, ou não. De qualquer forma, não é problema meu. Quanto a Marcela, bem, essa parte da história é mais complicada. 2 semanas depois daquela reunião na sala, ela me ligou. Mãe, eu comecei o trabalho voluntário. Ah, é? É. Fui no lar dos idosos, conversei com a coordenadora, a irmã Lúcia. Ela me colocou para ajudar na hora do almoço e nas atividades da tarde. E como está sendo? Silêncio do outro lado. Depois, a voz embargada. Difícil, mãe. Muito difícil. Por quê? Porque eu vejo a senhora em cada um deles, na dona Alzira, de 81 anos, que os filhos largaram num asilo e nunca mais visitaram. No seu Mário, de 76, que chora toda noite chamando pelo filho que mora em outro estado e não atende o telefone. Na dona Conceição, de 85, que guarda bombons numa caixinha achando que os netos vão visitá-la, mas eles nunca vêm. Senti um aperto no peito. Eu fico olhando para eles e penso, eu estava fazendo isso com a senhora. Estava te abandonando. Estava te tratando como peso, como estorvo. E se a senhora tivesse ficado sozinha, doente, precisando de ajuda, eu não teria estado lá. Marcela, não, mãe, deixa eu falar, eu preciso falar. Esses 3 meses no lar têm sido os piores e os melhores da minha vida. Piores porque estou vendo na prática a dor que causei. Melhores porque estou aprendendo o que realmente importa. Fiquei calada, deixando ela desabafar. A dona Alzira me contou que a filha dela era gerente de banco. Bem-sucedida, carro importado, apartamento de cobertura. Mas quando ela ficou doente, a filha botou ela num asilo e sumiu. Disse que não tinha tempo para cuidar de velha.
A senhora sabe o que a dona Alzira me disse ontem? O quê? Ela disse: filha, dinheiro a gente ganha e perde, mas caráter? Isso ou você tem ou não tem, e a minha filha não tem. Ela falou isso sorrindo, mãe, mas era um sorriso triste, daqueles que escondem uma ferida que nunca vai cicatrizar. Limpei as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Eu não quero ser essa pessoa, mãe. Não quero que daqui a 20 anos você esteja num lugar desses, olhando para a porta esperando uma filha que nunca vai chegar. Marcela, você ainda está cumprindo as horas porque quer o dinheiro ou porque realmente está aprendendo? As duas coisas. A resposta foi honesta. Não vou mentir. O dinheiro faz falta. Eu e o Fábio estamos morando num apartamento de um quarto que mal cabe a gente. Estamos pagando aluguel caro, juntando centavo por centavo. Seria mais fácil se eu tivesse a herança agora. Mas eu também estou aprendendo. De verdade. Cada hora que passo no lar é uma aula de humildade. Respirei fundo. Quantas horas você já cumpriu? 96. Faltam 104. Continue. E quando terminar, me liga. A gente conversa sobre o próximo passo. Sim, mãe. E obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que a senhora desistisse. Desliguei com o coração apertado, mas também com uma pontinha de esperança. Fábio também me ligou algumas vezes. Me contava como estavam as coisas, como ele tinha cortado relações com Silmara, como estava fazendo terapia para lidar com os traumas de uma criação manipuladora. Era um bom rapaz, tinha potencial, só precisava de tempo para amadurecer. Quanto a Silmara, bem, as notícias que chegaram até mim foram através de Terezinha. Neuza, você nem imagina, a mulher perdeu o apartamento. Foi despejada. Está morando numa kitnet de 2 cômodos na periferia. O carro foi tomado pelo banco. Perdeu o emprego na loja porque deram falta de dinheiro no caixa e desconfiaram dela. Nossa! E tem mais. O Fábio cortou a pensão que dava para ela. Agora ela recebe só R$ 800 por mês, uma ajuda básica que ele dá por pena. Mas acabou a mordomia. Acabou a vida de aparências. Não senti pena, nem alegria. Só uma confirmação de que a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, mas vem. Numa manhã de sábado, 4 meses após a mudança, eu estava na varanda do meu apartamento tomando café quando o telefone tocou. Marcela. Mãe, eu terminei. Terminou o quê? Às 200 horas. Acabei ontem. A irmã Lúcia me deu o certificado de conclusão. Senti o coração acelerar. E a carta? Estou escrevendo. Está quase pronta. Posso levar para a senhora ler antes de registrar? Hesitei, mas algo dentro de mim dizia que era hora. Pode. Vem aqui amanhã, 3 horas da tarde. No domingo, pontualmente às 3, a campainha tocou. Abri a porta. Marcela estava ali, sozinha. Estava diferente. O cabelo mais curto, bem cuidado, mas simples. Roupa modesta, calça jeans, blusa branca, tênis, sem ostentação, sem máscaras. E os olhos tinham mudado. Não havia mais aquela arrogância disfarçada. Havia cansaço, maturidade, dor processada. Oi, mãe. Oi, filha. Entra. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Seu apartamento é lindo. Obrigada. Quer café? Quero. Preparei café, coloquei na mesa alguns biscoitos, sentamos uma de frente para a outra, como naquela tarde há meses atrás. Mas tudo era diferente agora. Trouxe a carta. Ela tirou um envelope da bolsa. Está aqui. Reescrevi 5 vezes. Ainda não sei se está boa, mas é o melhor que consegui fazer. Peguei o envelope. Estava pesado. Abri devagar e comecei a ler. Minha querida mãe, escrevo essa carta com as mãos tremendo e o coração partido. Não por obrigação, mas por necessidade. Necessidade de colocar para fora tudo o que aprendi nesses meses de dor, de trabalho, de reflexão. Eu te chamei de pobre. Disse que nossa casa cheirava a pobreza. Saí arrastando malas sem olhar para trás, como se você fosse um peso do qual eu precisava me livrar.
Hoje, depois de 200 horas convivendo com idosos abandonados, depois de ouvir histórias de mães que deram tudo e não receberam nada em troca, depois de ver a dor estampada no rosto de gente que só queria um abraço, uma visita, um "eu te amo", hoje eu entendo. A pobreza não estava na nossa casa, mãe. A pobreza estava em mim, na minha falta de gratidão, na minha vaidade, na minha cegueira. Eu troquei ouro por vidro. Troquei amor verdadeiro por falsidade embalada em papel de presente. A senhora sempre foi rica. Rica em caráter, em dignidade, em amor. Trabalhou calada, investiu em silêncio, construiu um patrimônio sem alarde. Não para ostentar, mas para me dar segurança. E eu cuspi nessa segurança. Conheci a dona Alzira. Ela tem 81 anos e chora todo dia esperando uma filha que nunca vem. Conheci o seu Mário, que guarda cartas antigas do filho e as relê toda noite antes de dormir. Conheci a dona Conceição, que prepara bolinhos achando que os netos vão visitá-la, mas eles nunca aparecem, e em cada um deles eu via você. Via o que eu estava fazendo, via onde eu ia chegar se não acordasse. Mãe, eu não mereço seu perdão, não mereço sua herança, não mereço nem estar aqui escrevendo essa carta, mas estou escrevendo porque preciso que a senhora saiba. Eu mudei. Não da noite para o dia. Não com mágica, mas mudei. Aprendi que casa não é sobre metragem, é sobre amor. Aprendi que riqueza não é sobre quanto você tem no banco, é sobre quanto você tem no coração. Aprendi que mãe é para sempre, mesmo quando a gente é burra demais para enxergar isso. Se a senhora me perdoar, vou passar o resto da minha vida honrando esse perdão. Se não perdoar, vou entender. Porque a dor que causei não tem tamanho de desculpa que caiba. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Só estava perdida demais para mostrar. Sua filha, Marcela. Tonto. Terminei de ler com as lágrimas escorrendo livremente. Dobrei a carta devagar, coloquei de volta no envelope. Marcela estava chorando também. Esperando, com medo, com esperança. Está boa, mãe? Dá para registrar? Olhei para ela. Realmente olhei. E vi, finalmente, a filha que eu tinha criado. Não a mulher arrogante que me desprezou, mas a menina que aprendi a amar desde o primeiro segundo de vida. Está perfeita. Ela soltou um suspiro aliviado. Marcela, eu não vou dizer que está tudo bem, porque não está. A ferida ainda dói, mas está cicatrizando. Eu sei, mãe. E não vou fingir que a gente volta a ser como antes, porque não volta. A gente vai ter que construir algo novo, do zero. Eu topo, mãe. Eu topo reconstruir quantas vezes for preciso. Me levantei e fui até ela. Segurei seu rosto com as 2 mãos. Então vamos reconstruir, devagar, com paciência, com respeito mútuo. Ela se levantou e me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que a gente dá quando tem medo de soltar e perder de novo. Ficamos assim por longos minutos, mãe e filha, quebradas, mas juntas. Nos meses seguintes, Marcela me visitava todo domingo. Trazia Fábio junto, tomávamos café, conversávamos, eu mostrava minhas pinturas, ela me contava sobre o trabalho. Aos poucos, a relação foi se reconstruindo. Tijolo por tijolo. Ela registrou a carta em cartório. Leu em voz alta numa pequena reunião de família. Eu, Jéssica, Fábio, Dona Carmélia, Doutor Henrique. Foi doloroso, mas foi necessário. E quando completou 1 ano desde a mudança, eu liguei para ela. Marcela, vamos almoçar fora amanhã. Só nós 2. Sério, mãe. Sério. Fomos num restaurante simples, daqueles por quilo. Comemos arroz, feijão, picanha, farofa. Conversamos sobre amenidades, sobre a vida, sobre planos futuros. No final, entreguei a ela um envelope. O que é isso? Abre. Ela abriu. Dentro, um cheque de R$165 mil. Mãe, eu não... Você cumpriu as condições. O dinheiro é seu. Mas a senhora não precisa dar agora. Pode esperar. Sorri. Marcela, eu não vou viver para sempre.
E quero ver você usar esse dinheiro com sabedoria enquanto ainda estou aqui para orientar. Ela segurou o cheque com as mãos tremendo. Eu prometo, mãe. Prometo que vou usar direito. Vou comprar um apartamento pequeno, vou mobiliar com simplicidade, vou guardar uma parte para emergências. Eu sei, filha. Confio em você. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo, a vida segue. Marcela e Fábio compraram um apartamento de 2 quartos num bairro modesto. Mobiliaram aos poucos, com móveis simples, mas de qualidade. Ela voltou a estudar. Está fazendo faculdade de pedagogia, o sonho antigo. Fábio foi promovido no trabalho. Eles ainda me visitam todo domingo. E sempre que podem, levam bolo, flores, carinho. Jéssica se formou em enfermagem. Passou num concurso público. Está namorando um rapaz da igreja. Ela cuida da casa antiga com zelo, como se fosse um patrimônio sagrado. Por que é? Eu continuo no meu apartamento, pintando, lendo, vivendo. Dona Beatriz e eu fizemos uma pequena exposição no salão de festas do condomínio. Vendemos 3 telas. Doei o dinheiro para o lar dos idosos. Silmara, nunca mais ouvi falar. E não faço questão. Numa tarde de domingo, Marcela chegou com uma notícia. Mãe, eu estou grávida. O mundo parou. Eu ia ser avó. Quanto tempo? 2 meses. Descobri semana passada. Me levantei e a abracei. Parabéns, minha filha. Você vai ser uma ótima mãe. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Fala. Quando o bebê nascer, você aceita ser a madrinha? Não no papel, mas na vida. Quero que meu filho cresça conhecendo a avó de verdade. A avó que ensina valores, que conta histórias, que mostra o que é amor verdadeiro. Chorei. Chorei de alegria. Eu aceito, com todo o meu coração. Hoje, enquanto escrevo essas últimas linhas da minha história, olho pela varanda e vejo o sol se pondo, alaranjado, bonito, prometendo um novo amanhecer. Aprendi que perdão não é esquecer. É escolher não deixar a mágoa comandar sua vida. Aprendi que amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser real. Aprendi que riqueza não se mede em reais, mas em dignidade, respeito, gratidão. Marcela aprendeu, do jeito mais doloroso possível, mas aprendeu. E eu? Eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para escolher a si mesma, para viver com leveza. Porque no final, o que fica não é o tamanho da casa, o valor da conta bancária ou a marca do carro. O que fica é o legado de caráter que você deixa. E esse legado não tem preço. É a verdadeira riqueza. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. De onde você está assistindo? E me diz, você já passou por algo parecido? Já teve que impor limites em alguém que amava? Deixe seu like se você acredita que respeito e dignidade vêm antes de qualquer coisa. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de superação, justiça e amor próprio. Porque aqui a gente não romantiza abuso. A gente ensina que todo mundo merece ser tratado com respeito, inclusive e principalmente pelas pessoas que a gente ama. Até a próxima história. E lembre-se, você vale muito mais do que qualquer um já te fez acreditar. Fim.